comigo a palavra do Senhor no Evangelho ao qual escreveu São João, capítulo de número 19. Louvado seja Deus. Capítulo 19, versículo de número 16 e diante. Já falei para os irmãos antes dos meus DVDs, né? Hoje só tem muito do Pentecoste aqui, cumprindo o dia de Pentecoste, mas tem poucos do Bartimeu e tem poucos do meu testemunho, e se eu não me engano tem 2 somente lá da mensagem Ebenezer, que foi gravada na divisa do Paraná. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado para a glória do nome dele. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diz me espera. Amém. Diz assim a palavra do bom Deus. Então, consequentemente, entregou-no para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico significa Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nela estava assim: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu-lhe Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado. Uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam determinadas para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o teu espírito a Deus. Aleluia. Senhor, eu quero declarar nessa noite toda a minha adoração a Ti. Eu quero declarar que nada que aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer, oh Pai amado, nós não conseguiríamos fazer nada disso, porque o Senhor disse que sem o Senhor nada poderíamos fazer. Eu quero aqui declarar, Senhor, que eu não posso nada, que eu não curo, eu não liberto, eu não restauro, eu não transformo e nem salvo ninguém. Mas o Senhor está aqui, ó Deus, e nós sabemos que o Senhor faz tudo isso, porque a Tua presença é palpável, Pai. Nós louvamos a Ti, Deus, porque ontem o que o Senhor fez aqui
Creio eu, Deus amado, que o pão nosso de cada dia, e o dia de hoje tem um pão novo, tem um maná novo, tem algo novo, tem uma revelação nova. Tem vidas, ó Pai amado, que vão se entregar a Ti, ó Pai, e viver novidade com o Senhor na Pracalamassúria. Senhor, que o Senhor venha tocar desde o altar até a portaria. Que esta noite pessoas não saiam daqui da mesma forma que entrou. Pai querido, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça. Pai amado, que a glória do Senhor inunde este lugar, porque a Tua Shekinah já é palpável. A Tua presença. Fique à vontade, ó Santo de Israel, em nome de Jesus. Toda a igreja pode aplaudir aí. Quando nós lemos esses textos que falam sobre a crucificação de Cristo, eu gostaria que todos prestassem bastante atenção. Pode se assentar. Quando nós lemos esses textos, ao qual os evangelistas vão escrever, deixar escrito para nós, nós vemos aqui um contexto de uma história, porque Cristo, ele se manifestou no Antigo Testamento. Nós vemos em Gênesis ele se manifestando como a semente da mulher. Nós vemos em Êxodo ele se manifestando como o Cordeiro Pascual. Várias manifestações de Cristo em uma teofania no Antigo Testamento, que é Deus escondido. Nós vemos ali quando Agar estava sendo expulsa de casa, porque Abraão manda Agar embora, e Agar agora pega o seu menino por nome Ismael e vai até o deserto por nome de deserto de Berseba, e ela começa a caminhar com o menino, e a Bíblia nos diz que a água começa a acabar, começa a faltar água, e aquela mulher começa a entrar em desespero. Ela deixa o seu menino debaixo de uma árvore e sai a uma distância, porque ela não queria ver o menino morrer. E a Bíblia nos diz que Jesus aparece, o anjo do Senhor, uma teofania, ele aparece para Agar e diz: olha, não se entristeça, não se desespere, porque eu ouvi a oração do menino. Ismael é salvo, porque quando você clama, ele vem. E no Antigo Testamento, haja vista que o Senhor se manifestara por várias vezes, e todas as manifestações de Cristo e toda a palavra do Antigo Testamento, ela aponta somente um lugar. Ela não aponta a riqueza, ela não aponta o banco, ela não aponta o carro, ela não aponta a casa, mas todo o Antigo Testamento nos aponta a cruz. Somente a cruz. Somente a cruz. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Há uma promessa da morte, há uma promessa, querido, vencedora para a igreja, porque nós lembramos da vida de Adão e de Eva, dentro de um paraíso, dentro do jardim. A Bíblia nos diz que Eva prova, ela faz o que não deveria fazer, ela não renuncia a ela mesma, e ela entra em desobediência à palavra daquele que pode e daquele que é. Eva é enganada, mas Eva também desobedece. Escute, Eva toca, Eva come, e ali Adão e Eva perdem o direito ao paraíso, perdem o direito ao Éden, e eles são lançados fora. Os planos de Deus parecem que estavam frustrados, parece que tinha dado tudo errado. O inferno entra em festa, os demônios também, mas a Bíblia nos diz no capítulo 3, no versículo 15, que nasceria um de mulher para esmagar, meu irmão, a cabeça da serpente.
Eu acho que você não entendeu. Há uma promessa, porque o diabo havia que tinha ganhado, achou que tinha ganhado, mas ninguém pode frustrar os planos de Deus para a minha e a tua vida. Ninguém pode frustrar os planos de Deus para os meus filhos, para os teus filhos. Ninguém pode frustrar os planos de Deus para a nossa vida espiritual ou para a nossa vida de cruz. Mas onde essa promessa se cumpre? Há uma profecia que um menino nasceria, que ele seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. É ele mesmo, Emanuel, que é o Deus conosco. E a Bíblia nos diz no capítulo 1, do versículo 1 do Evangelho de São João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele nasce, como eu disse aqui ontem, em um lugar que não era de luxo, era um lugar emprestado. E ele começa a crescer, não como muitas crianças de hoje em dia, não como muitos jovens de hoje em dia. Escute, pergunta para o teu irmão: com quem você quer ser parecido? Jovem, com quem você quer ser parecido? Irmão, com quem você quer ser parecido? Pregadores, levitas, com quem você quer ser parecido? Hoje nós vivemos um problema muito grande, porque alguns querem ser parecidos com Justin Bieber, outros querem ser parecidos com MC Catra. Hoje se colocam tantas coisas, até mesmo no meio evangélico. É gospel disso, é gospel daquilo. Isso não é renúncia, isso não é se parecer com Jesus. Se parecer com Jesus não é querer aquilo que o nosso eu deseja. Se parecer com Jesus é diferente, é sofrer com Ele, é chorar com Ele, é amar como Ele. Com quem você se parece, jovem? Pegando o Antigo Testamento, nós vemos jovens como José, que renunciou a tantas coisas para continuar sonhando. José não deixou de sonhar, mas José teve que renunciar. José ia preso, ele é lançado na cisterna, mas mesmo assim ele não renuncia. Ou seja, mesmo assim ele renuncia, porque ele poderia ter dado ouvido para os irmãos que eram mais velhos e ter ficado com a palavra dos irmãos e da família, mas ele não renuncia à presença do Altíssimo. Renúncia é negar. José não negou, José enfrentou a cisterna. A Bíblia nos diz que ele agora é vendido, e ele vai para a casa de um homem por nome Potifar. E ali na casa de Potifar, diz a Bíblia Sagrada, que ele toma conta de tudo. E a mulher de Potifar se levanta e vai querer e desejar a José. Jovens, me escute por favor. José tinha apenas 17 anos de idade. Imagina que jovem lindo, bem aparentado. Querido, imagina a mulher de Potifar olhando para José e dizendo: eu te quero. José, eu tenho ouro para te dar. José, eu tenho dinheiro para te dar, José, mas fica comigo. José, eu tenho grandes coisas para colocar nas suas mãos, mas fica comigo. Escute, José diz: não. Ele não nega ao Deus que ele servia. Ele não nega a sua fé. Ele não nega a tua pátria, porque a pátria de crente não é terra, a pátria de crente está no céu. A bandeira que você defende não é terrena, a bandeira que você defende não é brasileira, não é americana. A bandeira que você defende é a bandeira
chegar de José para a mulher de Potifar, lhe sobreveio uma calúnia. E José é lançado agora no calabouço. Aproximadamente 13 anos. Contando da cisterna até o calabouço de prisão. Mas ele não renuncia. Ele não renuncia. Ou ele não nega a Deus. José agora é chamado até a presença de Faraó. Porque quem não renuncia a Deus e quem permanece na promessa vai alcançar a promessa. José renuncia a ouro. José renuncia a alguns momentos de prazer ou de sexo, que é o que a mulher de Potifar queria. Ele renuncia a tudo isso para ficar com a fé, para ficar com a sua fé, para ficar com a sua fé, irmão. Glória a Deus. José não nega a sua fé e vai até o fim. E recebe o nome Zafenate Paneia, que quer dizer Salvador do mundo. A Bíblia diz que é colocado um anel no seu dedo, honra. É colocado um colar de ouro no seu pescoço, honra. E é lhe colocado vestes de linho fino e puro. Talvez você passou pela veste da humilhação. Talvez te vestiram um dia e te lançaram na cisterna sem as vestes que o seu pai te deu, mas você não negou a fé. Talvez um dia você vestiu roupas para servir na casa de alguém, mas rasgaram tuas vestes e levaram na mão de alguém e disseram: você fez, mas você não fez. Te lançaram preso num calabouço, mas você continuou lá no calabouço, dizendo ao povo: assim diz o Senhor. Não negar a fé. Nós temos que negar o que o mundo tem nos oferecido. José se torna governador do Egito. Saímos de José e entramos na vida de Davi. Davi era um rei, mas Davi conhecia o contexto e de onde Deus o tirara, porque Davi estava no pasto cuidando daquilo que não era seu. Mas ele também não negou. Ainda que as ovelhas fossem malhadas, ainda que as ovelhas fossem desprezadas, Davi estava ali renunciando às suas vontades para fazer a vontade do Pai. E me faz lembrar no Espírito de Deus do que Davi escreve no Salmo 23. O Senhor é. Ele não diz o Senhor era e nem o Senhor será. Ele diz o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deita-me, faz em verdes pastos, guie-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Pois ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás. Eu me lembro quando Davi vai buscar a arca e vai fazer conforme a vontade dele. Nós temos, por exemplo, a vida de Davi. Quando ele busca a arca, que ele faz um carro, coloca os bois, e ali Uzá coloca a mão na arca, porque Uzá não era levita e nem sacerdote. Uzá morre. E agora Davi, a arca vai para a casa de Obed-edom. Escute. E a arca da casa de Obed-edom, querido, gera naquela casa uma transformação. Durante 3 meses a casa de Obed é abençoada. Sabe por quê, irmão? Chega de buscar Jesus somente na igreja. Chega de buscar Jesus somente na festividade. É tempo de levar Jesus para casa. É tempo de levar o cordeiro para o teu lar. Aonde está teu cordeiro? Aonde ele está nesta noite? E a cantumide que afaste aonde está o cordeiro. Será que você introduziu ele no teu lar, no teu casamento, na criação dos teus filhos, no teu trabalho? Ou você é crente somente aqui na igreja e lá fora você é? Aonde você vai, onde o teu nariz aponta que você vai,
você é aquilo que o teu ego diz que você é. Quem é você? Davi, quando busca a arca de volta, a Bíblia diz que ele consagra os sacerdotes e os levitas. Eles buscam a arca, e quando eles começam a entrar na cidade por nome Cidade de Davi, a Bíblia diz que ele vai renunciar. Primeira coisa, a coroa. Davi renuncia a coroa, arranca ela. Nessa hora ele esquece que ele é rei. Davi renuncia a tua roupa, que era bela. Davi renuncia tudo quanto tinha e vai dançar na presença de Deus. Me escute por gentileza. Davi vai dançar na presença de Deus. Ele renuncia tudo, até mesmo a tua esposa que estava lá em cima olhando e dizendo: olha que palhaçada, para que isso? Davi é rei, não precisa disso. Irmão, seja rei, seja governador, seja juiz, seja promotor, na presença daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Nós devemos renunciar tudo aquilo que temos, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. Não vale nada o que tu tem. O teu dinheiro, a tua casa, o teu carro não se compara à cruz. Não se compara à cruz. Eu poderia enumerar vários outros jovens, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, porque muitos dizem assim: aquele homem, Nabucodonosor viu o quarto homem para ele, porque ele já tinha colocado 3 lá dentro. Mas para Sadraque, Mesaque e Abednego ele era o primeiro. Para mim e para você ele é o primeiro homem da fornalha. E eu quero te dizer, se você renunciar, querido, se prostrar perante, querido, as iguarias do rei, não se esquente se lançarem na cova dos leões, porque o mesmo Jesus que visitou Agar vai visitar a cova. O mesmo Jesus visita a fornalha. Agora escute bem. Uma fornalha acesa, com fogo físico e fogo estranho. O que é de Deus não entra em lugar estranho. Ainda que a fornalha esteja acesa, ainda que a fornalha esteja quente, ainda que ela foi aquecida 7 vezes mais, o número 7 é do seu Deus. Se o número 7 é do seu Deus, ele vai se manifestar, mas ele vai apagar o fogo da fornalha. Escute o que eu estou te dizendo. Antes de você chegar lá, ele vai apagar, porque ele é água. Mas quando ele estiver lá primeiro que você, ele vai olhar, querido, para quem está te levando. E quando ele olhar, a Bíblia diz em Apocalipse que os seus olhos é como chama de fogo. E se os seus olhos é como chama de fogo, aqueles que estavam levando Sadraque, Mesaque e Abednego ganharam uma olhadinha no mestre. Eu vou olhar para eles e eles morrem. E o fogo que estava dentro da fornalha agora não é um fogo físico, é um fogo espiritual. É o fogo que está aqui nessa noite. Será que você sente ele? É o fogo que está aqui nessa noite. Será que você sente ele? É o fogo de Deus. E a Bíblia diz que Nabucodonosor olha para a fornalha e diz: eu não vejo 3, mas eu vejo 4 homens, e um é parecido com o filho dos deuses. Escute, para ele era o 4, mas para nós é o primeiro. Porque aonde for nos lançar, se a gente não renuncia à nossa fé, mas se a gente renuncia às coisas que o mundo nos oferece, o primeiro a chegar no lugar que vai nos lançar não é aquele do seu pai, não é a tua mãe, não é o teu pastor. Quem vai chegar primeiro lá é Jesus. Quem vai chegar primeiro lá para esperar, para te livrar, pode lançar, porque eu já estou aqui esperando os meus. Pode lançar na cova, porque daqui a pouco eu faço o leão jejuar e eu vou fechar a boca deles, mas Deus não vai te deixar deliver. Eu quero que você entenda essa introdução, porque tudo isso foi a manifestação
manifestação teofânica de Cristo no Antigo Testamento. Porque se você olha Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Apocalipse, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Juízes, Josué, tu vai ver tudo aí, irmão. Você vai ver o 1 Reis, 2 Reis, você vai ver 1 Crônicas, 2 Crônicas. Toda a manifestação de Cristo, tudo apontando a cruz, tudo apontando a nossa remissão, tudo apontando o que Ele iria fazer. Quando Ele nasce, que Ele cresce, na sua juventude, eu vou ter que repetir o que eu repeti ontem. Quando muitos jovens que estão se preocupando com a internet, com o Facebook, com o WhatsApp, sabe o que Jesus fazia? Pegava os pergaminhos e ia estudar. Ele entrava no templo e ia questionar os doutores da lei, e eles não tinham resposta para Jesus. Mas Jesus, em cada resposta, em cada pergunta que eles tinham, Jesus tinha 100, 200 respostas. Quem ouve nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Ser cristão não é para qualquer um. Diga para o teu irmão, ser cristão não é para qualquer um. Ser do mundo gospel é uma coisa, do meio evangélico é outra coisa. Porque hoje tudo pode, tudo se faz, tudo é permitido, não tem nada a ver. Você quer ouvir sobre renúncia? Está vendo como é difícil renunciar a nós mesmos? Porque talvez você estava dizendo, não é isso que eu queria ouvir. Mas eu venho como profeta de Deus para te dizer, é o que você precisa ouvir. Porque se você ouvir isso e não viver amanhã, as minhas mãos estão lavadas no seu sangue. Mas se você ouve e amanhã continua nas mesmas práticas pecaminosas, o inferno é real, o inferno existe. Deixe as coisas do mundo, renuncie. O que hoje os entretenimentos têm trago consequências terríveis. Porque se eu ganho um jovem com uma boate, se eu ganho um jovem com uma capoeira gospel, ele não está alicerçado em Cristo, a vida dele não está na cruz, a vida dele está no entretenimento. Eu não tenho mais nada para te oferecer a não ser o evangelho simples da água e do Espírito que gera arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam anulados os teus pecados. João Batista, primo de Jesus, apareceu pregando o quê? Sobre prosperidade? Não. Apareceu pregando sobre o arrependimento. Raça de víboras. Você sabe o que João Batista estava dizendo? João Batista estava falando raça de víboras. Ele comparava o povo com uma víbora que existia naquela época. Víbora árabe. Era uma víbora que os ovos quebravam dentro dela. E quando ela acasalava com o macho, depois de acasalar, ela mata o macho. E os ovos que estão dentro dela não saem para quebrar, quebram dentro dela. E os filhotes já nascem comendo a mãe por dentro. Sabe o que João Batista está dizendo? Vocês são destruidores de lar. Matam o pai, matam o marido, matam o filho, faz o que é preciso arrepender. João Batista só via raça de víbora, mas chega um cordeiro do Jordão. E João Batista olha e diz, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente ele. E ali inicia o seu ministério. Jesus começa a pregar em todos os lugares que ele passava. O
andava, o cego enxergava, o surdo ouvia, o mudo dava glória. 2 ou 3 pessoas entenderam. O mudo dava glória. Glória a Deus. Irmãos, ouvir o que Deus quer falar muitas das vezes confronta o nosso ego, o nosso eu. Olha lá, está mexendo comigo, está mexendo mesmo. Esse foi o meu pedido a Deus: não deixe eu falar nada de mim mesmo. Temos que falar o que Deus manda. E ainda que doa em você hoje, amanhã vai nascer alguma coisa. Ainda que doa hoje, amanhã você vai estar sorrindo e dizendo obrigado, Jesus. Porque se o evangelho não mexer com você, meu irmão, outra coisa não vai te levar ao arrependimento. Entretenimento não nos leva ao arrependimento. Eu cantar bem não me leva para o arrependimento. Eu pregar bem não me leva para o arrependimento. Eu vestir uma boa roupa não me leva para o arrependimento. Eu vestir um pano de saco por vestir não me leva ao arrependimento. Eu raspar a cabeça por raspar não me leva ao arrependimento. O que me leva ao arrependimento é viver uma vida santa, uma vida reta. E Deus nos mostra isso na íntegra. Que quando você prega o que os outros não querem ouvir, uns mexem no celular, outros estão com sono, outros estão pensando em outras coisas, mas menos em Cristo, menos no arrependimento. Porque é muito fácil nós chegarmos aqui à frente em si, apresentar a igreja. Mas eu quero te dar uma notícia. Talvez para você seja ruim, mas para mim vai ser boa. Mas vai chegar um dia que nós nos apresentaremos perante o tribunal dele. Eu apresentar aqui para você é uma coisa, mas eu apresentar a minha vida para Cristo é outra coisa. Porque ei, você vai conhecer o que está por fora do Leandro, mas Deus conhece o que está por dentro. E tem 2 pessoas que você não consegue enganar. Repita comigo. Primeiro, Deus. Segundo, eu mesmo. Você engana o pastor dessa igreja. Você engana a mim, meu irmão. Que quer dar uma saidinha por aí, ir lá comer o que o mundo oferece e depois voltar para a igreja com aquela cara de santo, como se nada tivesse acontecido. Você pode enganar o pastor de mim, mas a Deus você não engana. A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. A Bíblia nos diz: se tu descer ao inferno, eu te busco. Se tu subiu ao céu, eu te derrubo de lá. A Bíblia que está dizendo isso. Se tu for por mais profundo mar, eu mando um peixe te pegar e te trazer na minha mão. É a Bíblia. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como fugir do Mestre. Não tem como fugir da cruz. Ainda que houvesse dinheiro, ninguém pode tirar da minha mão. Agindo eu, quem me impedirá? Fala com o teu irmão: ixi, a casa caiu. Alguém já viu o Fumega pregar, irmão? Eu gosto de ver o Fumega pregar. A casa caiu. Irmão, a casa caiu. E hoje a casa caiu. Mas não foi a sua. Foi a que o diabo armou para te entregar. A casa que ele armou para te destruir, para destruir minha vida, hoje está caindo por terra, porque Deus está nesse lugar e usa de misericórdia. Aí ele começa a caminhar e ele pega um discípulo ali na beira da praia que não tinha estudo, chamado Pedro. Simão Barjonas, vão caminhar comigo? Vamos embora. E na primeira oportunidade, Jesus pega Pedro frustrado. Capítulo 5 de Evangelho de Lucas. Pega Pedro frustrado, escute. Pedro estava frustrado. Quem está frustrado aqui hoje? Levanta a mão. Pode levantar, não precisa ter vergonha. Está frustrado?
Eu tenho uma palavra para vocês. Na frustração de vocês, é que Jesus quer que vocês emprestem a vida para Ele. Pedro pescou a noite inteira, vaso. Não pegou nada e voltou para a praia para ser humilhado, porque não tinha peixe para ir para vender. Quando chega na praia, aparece um homem, por nome de Jesus, e diz: Pedro, me empresta seu barco aí. Presta seu barquinho aí, Pedro. Mas puxa ele lá, arrasta ele da praia e leva para o mar. Lá na beira do lago de Genesaré. Pedro está atrás do barco e Jesus está na frente. Pedro frustrado, mas emprestou barco. Pedro não tinha pegado nada, mas emprestou barco. Quem é que estava na proa do barco abençoando? Jesus. Estava no barco de Pedro. Vocês que levantaram as mãos que estão frustradas, se vocês hoje estiverem fazendo o que Jesus quer, meu irmão, fica tranquilo, que Jesus vai abençoar primeiro o povo, e daqui a pouco vai fazer como fez para Pedro. Ele se volta para Pedro e diz: vai te amarrar, Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Mas mestre, eu não peguei nada. Quem é que gosta de voltar no lugar que foi humilhado, irmão? Jesus quer que você renuncie isso. Não, eu não vou voltar. Eu relacionar de novo? Nunca. Irmão, renuncie isso. Renuncie essa frustração. Renuncie isso, sabe por quê? Pedro, você foi primeiro sem a minha presença. Tem muito crente entrando em relacionamento sem a presença de Jesus. Depois que coloca uma aliança no dedo, vai questionar Deus por que não deu certo. Sabe por que não deu certo? Você convidou todo mundo, perguntou todo mundo, mas não chamou ele para ir contigo. Aí quebrou a cara e quer questionar Jesus. Não, agora, Pedro, eu vou entrar no barco e vou com você até o mar alto. Sabe como o barco de Pedro volta? Cheio. Eu quero que você entenda isso. Olha o que Jesus fez por Pedro. Tirou a frustração de Pedro. Honrou Pedro. Porque não deixou Pedro voltar para casa sem peixe, sem dinheiro. Pedro voltou para casa aposentado da pescaria. Sabe o que é isso? Imagina Pedro voltando e dando de cara com a sogra. Porque a sogra, irmão, é bênção. Toma aqui, ó. Sogra é bênção. Mas vai deixar a filha dela passar fome para tu ver. De bênção ela se torna um problema, meu irmão. Não. Torna um problema. Vai querer te pegar no pescoço, varão. Vai querer te dar uns tapas para deixar minha filha passar fome. Jesus poupa Pedro disso. Jesus poupa Pedro disso. Jesus vai reunindo os discípulos. Eu me lembro da pesca maravilhosa de Pedro, mas eu também me lembro o que Jesus fez na multiplicação dos peixes, dos pães. Escute, os discípulos de Jesus serviram com fome. Isso é renúncia. Isso é renúncia. Servir com fome. Porque o texto diz que eles organizaram todo mundo, pegaram o cesto. Jesus pega os elementos do milagre, multiplica, e os cestos são cheios. Mas eles não comeram primeiro antes de sair. Eles vão alimentar o povo para depois voltar. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5.000 homens. Escute, você que nega este mundo, e você renuncia às suas vontades. Os discípulos tinham vontade de comer, mas eles não comeram, eles foram servir. Isso é renúncia. Talvez você tenha fome aqui hoje, mas você está aqui servindo. Pastor Ademir tem fome de uma oração, mas ele tem orado por você. Depois que eles faz tudo, serve todo mundo, Jesus não coloca pão nem peixe na mão deles, pastor. Jesus coloca o cesto.
A Bíblia diz que 12 cestos são colocados na mão deles. Existiam 12 e cada um pegou o seu, mas não pegou cesto vazio, pegou cesto em multiplicação. Tinha pão e tinha peixe pulando no cesto dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Escute bem, meu irmão, você que está aqui servindo hoje com fome, amanhã o seu cesto vai estar pulando peixe e pão. O cesto é seu de mais ninguém. Você vai exaltar o nome do Senhor. Jesus fez tudo isso. Tudo. Jesus fez tudo isso. E tinha um lugar que Jesus reunia com seus discípulos. Oh, meu Deus. Eu me lembro de Jesus se assentando lá no monte, chamado Monte das Oliveiras. Imagina comigo, viaja comigo na palavra. Imagina Jesus se assentando. Judas, senta aqui, meu amigo. Pedro, senta aqui. Jesus partindo o pão, colocando na mão de cada um. Judas, está aqui o seu pedaço. Pedro, está aqui o seu pedaço. Lá no Monte das Oliveiras. Agora aparece por nome Judas na história. Que o texto do capítulo 18 que nos diz: e Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Judas vem de Jesus, ele renuncia, ele nega a tua salvação e a tua fé por causa de 30 moedas. Quantas pessoas hoje na igreja têm vendido a Jesus por causa de pouca coisa, por causa de uma noite de prazer, por causa de um carro, por causa de uma casa, por causa de um título? A igreja do Senhor, escute-me bem, não é uma prostituta. Prostituta tem preço, se vende. Nós não podemos ser prostituta. A igreja do Senhor é a igreja do Senhor. Ela tem dono. E para ser igreja tem que renunciar. Para ser igreja tem que saber ouvir. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O mesmo Pedro, o mesmo Judas, estão reunidos no lugar ao qual o mesmo Judas pergunta: sou eu mesmo? Queria te trair? Tu que está dizendo. Mas tinha um ali, escute bem, já estou terminando. Na ceia do Senhor existia os que se assentavam perto dele. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia nos fala de 500 homens. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Depois a Bíblia nos fala de 70 que ele via. Mas a Bíblia também nos fala de 12. A Bíblia nos fala de 3 que ia para o Monte da Transfiguração, que via as maravilhas, intimidade. Mas a Bíblia também nos fala de 1. E esse você vai conhecer no finalzinho aqui. Os 500 não ouviram o que 70 ouviram. Os 70 não ouviram o que 12 ouviram. Os 12 não ouviram o que 3 ouviram. E os 3 não ouviram o que 1 ouviu. Sabe por quê? Porque renunciar é deitar a cabeça no peito dele. Acho que você não está entendendo nada. Renunciar é deitar a cabeça no peito de Jesus. Porque quando você deita a cabeça no peito dele, você deixa de fazer a tua vontade e começa a fazer a vontade daquilo que está batendo no coração dele. E o coração de Jesus bate, sabe como? Almas, vidas, arrependimento, renúncia.
amor, comunhão. Esses são os batimentos cardíacos do mestre, que está lá. Só um conseguiu deitar e ouvir. Jesus é preso, eles vão maniatar Jesus. E quando Jesus é preso, o mesmo que estava com ele na pesca maravilhosa está se aquecendo na fogueira. E ali uma mulher chega e diz: tu parece com ele. Eu não. Mas tu fala como ele. Eu não. Quem aqui é cristão, levante a mão comigo. Glória a Deus. Cristão significa no original pequenos cristos, ou semelhança. Semelhante, parecido. Tu parece com ele, eu não. Mas tu fala como ele, eu não. Tu veste como ele, eu não. De repente, quando Pedro entra, a prisão ela era aberta, e existia um lugar onde eles passavam em volta da prisão, e Jesus estava ali. Quando Pedro vai passando para entrar, sabe o que Pedro visualiza? O olhar do mestre. O meu grito de glória não pode te constranger, o seu pastor não pode te constranger, mas o olhar de Jesus, quando bate com o seu, ele te constrange por causa do teu e do meu pecado. Pedro nega, mas Pedro, quando olha para ele, vê aquele olhar amoroso, aquele olhar de amor, aquele olhar de compaixão, aquele olhar de misericórdia. E Pedro agora fica, querido, atordoado. E sabe para onde Pedro volta? Para o lugar de onde Jesus tirou ele. Todos aqueles que negam a cruz, todos aqueles que negam a Cristo, volta para o lugar de onde ele te tirou. Quer voltar para lá, irmão? Então não negue a cruz, não negue a Cristo, não negue o sacrifício, porque senão tu vai ter que provar lavagem de novo, vômito. Jesus começa a entrar numa via, por nome Via Dolorosa, e ele vai caminhando com a cruz nas suas costas. Cruz que era minha e cruz que era sua. Escute, a cruz não era dele, a cruz era para ser para mim e para você. A cruz não era dele, era para ser nossa. Mas ele pega ela para levar sobre si as nossas dores. Porque em Romanos, Paulo escreve no capítulo 3, no verso 1: visto pois que a lei estava enferma pelo pecado. A lei não tem poder de remissão. Visto que a lei estava doente pelo pecado, Deus enviou teu filho na semelhança da carne do pecado, e levou o pecado na carne. Sabe o que é isso? Via dolorosa. A ovelha que vai muda. No antigo pacto, as ovelhas tinham que ser molhadas. Por causa da pelagem delas, os sacerdotes não conseguiam visualizar nem feridas e nem quebradura. Então eles molhavam elas. Se tivesse quebradura, não prestava. Mas este cordeiro aqui foi molhado no Jordão por João. Não tinha nele falha alguma. E ele começa a carregar uma cruz nas costas, e chega a um determinado ponto aonde um homem por nome Simão Sirineu estava subindo para a cerimônia da purificação. Escute bem, Simão estava indo para uma festa. Talvez você veio aqui para esta festa de aniversário com uma roupa bonita e dizendo não pode ter mancha, porque quando ele chegava na cerimônia da purificação, o sacerdote pegava o isopo, molhava no sangue e aspergia sobre aquela roupa branca. Mas quando Simão Sirineu está chegando numa esquina, eles põem a mão em Simão Sirineu e coloca a cruz de Cristo sobre as costas dele. A roupa estava limpa,
Pode ser que até mesmo Simão disse: não, minha roupa é para a cerimônia da purificação, onde vai ser aspergido o sangue do cordeiro. Mas mal sabia Simão Sirineu que era o próprio cordeiro de Deus que estava tocando nele. A igreja está dispersa. Volte para aqui, volte para a palavra. Volte para a palavra, volte para a palavra, volte para a palavra. A igreja está dispersa. Se você, irmão, não come na tua casa, tu vai sair daqui empapuçado de Bíblia. Glória a Deus. Porque não foi isso que Deus me disse do pastor dessa igreja. Porque a Bíblia ensina. Mas tem muitos que não querem aprender. Mas hoje Jesus vai te empapuçar de Bíblia. Glória a Deus. Jesus chega no Calvário. Calvário, lugar da cruz, mas lugar de uma das mais lindas revelações das Escrituras. Se você, por gentileza, abra em Salmo capítulo 68, versículo 21. Salmo 68, 21. Lembra de Gênesis 3,15? O que está escrito aí, Vasco? Esmagará a cabeça dos seus inimigos, o canto e o cego. O que é que ele vai fazer? Há uma promessa, ou uma profecia em Salmos, quando Jesus chega no Calvário, que eles pregam ele no madeiro. Mas antes de tudo isso é colocado uma coroa de espinho nele, sim ou não? Quem lembra da coroa de espinho? O espinho que usou para fazer a coroa de Jesus era um espinho que tinha por nome o que ia trazer um paralelo ao pecado. Porque o espinho no original se torna no original se quer dizer pecado. Então é colocado na cabeça de Jesus não uma coroa de rei, mas uma coroa de pecado. E quando Satanás achava que estava ali fazendo alguma coisa demais, ele estava perdendo, era a coroa, meu irmão. Escute aqui, entenda isso. O diabo estava perdendo a coroa, porque o diabo achou que estava reinando e mandando pedaço. Mas Jesus chega, na sua obediência, a coroa é passada para ele. Irmão, a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Coroa. O diabo achou que era rei, mas a coroa que Jesus estava recebendo era a coroa de pecado. Os meus e os seus. E a cruz, irmão, que era para mim ser furada a mão e os pés, ele vai ser furado agora as mãos e os pés. Escute. Nós vemos a cruz de baixo para cima. Mas se nós virarmos a cruz de cabeça para baixo, ela vai nos trazer uma forma de espada. Irmão, acho que você... Irmão, a minha vontade aqui agora era sair correndo na igreja, mas eu preciso terminar a mensagem. Cruz era para nós. A cruz foi deixada. A sua mensagem, escute, mas para Deus ela é justiça. Espada tipifica justiça. E nessa hora estava se cumprindo Gênesis 3,15, reforçado por Salmo 68, 21. Jesus ele ia pego, colocado na cruz. E quando muitos estavam pensando em fazer a festa, Deus está pegando a cruz como uma espada para cravar no crânio, que tipifica a cabeça do diabo, irmão. Aquela promessa de esmagar a cabeça dele. Escute, o diabo agora fica por baixo com a cabeça esmagada, e o que fica por cima dele é os pés do nosso mestre. Escute, igreja, você não é qualquer um, você é a igreja triunfante.
Jesus encontra com ele e pergunta: tu me amas, Pedro? Pedro estava nu. Pedro, tu me ama? Sim, eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? A terceira resposta de Pedro é: tu sabes de todas as coisas. Escuta, Pedro está confessando e negando o teu eu, renunciando a ele para ganhar a Cristo e a cruz. Ele está dizendo: tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te neguei, tu sabe que eu pequei, tu sabe que eu sou fraco, tu sabe que eu voltei para um lugar onde eu não podia voltar, mas todavia tu conhece o meu coração, tu sabe que eu te amo. Ainda que tu esteja aqui nessa noite no pecado, na desobediência, Jesus manda eu te dizer que Ele continua te amando, que Ele te quer nos pés dEle nessa noite. O olhar do mestre agora vira: eu me faço, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Quem renuncia não vai fazer nada mais, nada menos de que cuidar das coisas do Pai, das coisas celestiais. Quando você renuncia às coisas do mundo, Ele coloca nas tuas mãos as coisas celestiais para tu viver na terra. Eu acho. Por que você acha que eu estou aqui? Porque eu me arrependi um dia e nasci de novo. Porque eu era um sonho morto na minha família. Nascido na macumbaria, crescido, envolvido com homossexualismo. Cheirador de cocaína, fumador de maconha. Andava com a bandidagem. Canceroso, doente, em cima de uma cama com 3 cânceres. Apodrecendo ali. E odiando o crente. Porque eu achava que eu era o cara. Porque o dia que você reconhecer que você não é nada, mas Ele é tudo em você, você está renunciando o mundo e está, querido, indo para os pés da cruz. Quando você renuncia ao mundo, renuncia os pratos do diabo, você come a melhor comida, você vive melhor de Deus, você vive a melhor da comunhão, você começa a enxergar em outra visão, em outra dimensão. E quem nega as coisas da terra ganha o que, pastor? Primeiro, sofrimento e aflição. Segundo, perseguição, calúnia, defamação, morte. Lembra de Pedro? Ele subiu na mesma cruz. Todavia a cruz de Cristo cravou na caveira. A cruz de Pedro foi de cabeça para baixo. Sabe fazendo o que? Até a cruz trouxe uma revelação. A cruz de Pedro: mestre, não me crucifique, não me crucifique como meu Senhor. A cruz é virada de cabeça para baixo. Sabe por quê? Numa revelação tremenda, a cruz de Cristo cravou, a de Pedro apontou de onde viria o Senhor. A justiça vem do alto, porque em Cristo ela foi consumada, mas em mim ela é apontada. Ele vai vir, Ele vai vir, Ele vai vir, Ele vai vir, Ele vai voltar, Ele vai voltar, Cristo vai voltar. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Mas existe uma promessa para você que ainda não entende. Entenda hoje. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis-me aqui, meu tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o teu povo, e o mesmo Deus estará com eles. E será o seu Deus. Quem vai estar na porta da cidade não é, querido, general, não é advogado, não é juiz nem promotor, não é o seu pastor. Quem vai estar na porta da cidade, a Bíblia diz: e Deus limpará de seus olhos. Eu vejo o irmão Ademir entrando ali, e Jesus dizendo: vinde bendito meu Pai,
Para de chorar na porta que tu vai entrar, porque lá dentro ninguém chora mais. Será que você está entendendo o que Deus está querendo dizer com você? Por que você deve renunciar ao mundo? Negar o mundo e não negar a fé. Ele limpará dos teus olhos e não haverá mais morte lá. Nem pranto, nem clamor. Escute, nem dor, igreja. Como é duro muitas das vezes um pastor acordar, orar por ovelhas e apontar o dedo e dizer: você não vale nada. Você pagar um preço de oração, você fazer e orar e buscar e clamar, e as pessoas vão olhar para você e falar: isso tudo é em vão. Isso dói, mas vale a pena. Dói, mas vale a pena. Porque a Bíblia diz que a mulher, quando vai ter filho, ela sente dores terríveis, mas todavia, quando o filho nasce, as dores passam. Tem ministério que vai nascer aqui nessa noite, por isso que está havendo dores. Ministério evangelístico, ministério pastoral, ministério de louvor está nascendo, por isso que vai doer. Todavia, você que é mãe, que tem um filho lindo, teve dores, mas quando você olha para o teu filho, você vê que as dores passaram, e hoje é sua vitória, porque tu pode abraçar, tu pode dizer que o ama. Glória a Deus, aleluia. Fala pro teu irmão: tá doendo. Tu tá chorando, mas vai nascer. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é o último. Então quer dizer que ele é Deus completo. É, pastor? É. Então me prova. A, ele é amado. B, ele é o bom pastor. C, ele é o Cordeiro de Deus. D, ele é o Deus dos deuses. E, ele é o El Shaddai. F, ele é fiel, ele é filho do homem. G, ele é o grande eu sou. H, ele é o homem de dores, o homem das mãos curadas. I, ele é imutável, incomparável. J, ele é justo, ele é juiz. K, ele é Kadosh. L, ele é lírio dos vales, o leão da tribo de Judá. M, ele é a nova aliança. M, ele é o Messias. O, ele é onipresente, onipotente, onisciente. P, ele é príncipe da paz, ele é poderoso. Q, ele é querido e desejado de todas as nações. R, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. T, ele é o tronco de Jessé, o todo-poderoso. U, ele é o único digno de desatar os 7 selos. V, ele é a videira, a verdade e a vida. X, ele é o xodó dos crentes. Z, ele é o que zela pela minha e a tua alma. Ele é completo, ele não tem falha, ele não erra. Quem vencer dará todas essas coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nós precisamos de ajuda da CEMIG, porque nós precisamos de luz. Mas a cidade que entraremos não necessitará de luz. CEMIG não vai entrar lá, porque a glória do Senhor vai brilhar naquele lugar. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação, mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Não haverá outro lugar para entrar. Tem que encontrar com ele na porta. Tem que ser, querido, tocado por ele nas portas, porque é lá que ele vai tirar as lágrimas. Lá o teu filho não vai te dar trabalho mais, mulher. Lá tu não vai chorar por causa dele mais, porque a escolha é terrena.
Se você quiser o céu, você tem que renunciar à terra. Fique sobre seus pés. Pode solar o poderoso Deus aí em face. Sola o poderoso Deus. Aquele que testifica essas coisas está aqui. A presença de Jesus é palpável nesse lugar. Ele testifica e diz certamente sendo veio. Escute, Jesus é cordeiro, mas também é leão. E tem muito crente olhando Jesus como cordeiro, esquecendo que ele é leão. Você tem que deixar de olhar ele como cordeiro somente e começar a ver ele como leão. Porque João, lá em Apocalipse, os anciãos olham para ele e falam: João, não chore, eis aí o leão da tribo de Judá. Verdadeiramente esse é o cordeiro de Deus. João estava olhando como o Cristo, o remidor, o resgatador, o Cristo crucificado. Mas os anciãos estavam dizendo: olha, ele aí é o que julga e peleja com justiça. É ele que é o leão, o que foi cordeiro, o que foi morto, mas reviveu. Hoje, ele é leão. Hoje você tem um cordeiro sim, mas tu tem que ver ele como leão. Sabe por quê? Porque o mesmo advogado um dia não vai poder te advogar mais. Ele vai ser juiz. Se você não renunciar a você mesmo